Gente, vocês já viram uma pré-delação? Pois é o que o Vorcaro já fez. Entregou, mandou recado, ameaçou e no final das contas, delatou. Sim, Vorcaro já assinou os primeiros papéis e acabou com o estoque de Interogermina em Brasília na noite dessa quinta-feira. Óbvio que no vídeo de hoje vamos comentar sobre todas as atualizações supremas do caso Master, que não só tirou o sono de 90% de Brasília, mas também deixou o meu coração peludo bem pinchadinho. Lula também tá desesperado porque já se ligou que as pontes que ele achou que tinha construído em 2022 e que as implodiu nos últimos 4 anos, estão todas agora sendo reconstruídas pela direita, mostrando que o mundo não gira. Ele capota. E sim, eu tô muito esperançosa que esse ano vai ser barba, cabelo e bigode, porque pelas minhas contas, e graças ao escândalo do Lulinha no INSS e do PT na Bahia no Banco Master, vamos fazer maioria no Congresso inteiro, fazer o presidente da República, chutar a bunda do Mota e do Alcolumbre e, de quebra, fazer a estreia de impeachment de ministros do STF. Isso se alguns deles não picarem a mula antes. Tá achando que eu tô otimista demais? E sim, eu estou. Saiba você que eu tenho vários bons motivos, e são eles que eu vou apresentar nesse vídeo, porque se você não tá otimista também, você dormiu na pia nos últimos acontecimentos. Mas fica tranquilo, pega seu cafezinho, que eu vou te atualizar. Ai, gente, então, eu acho um saco esse negócio de ter que ficar mendigando like, mas não é teoria chapéu de alumínio, é puro algoritmo. Quanto mais like o comentário e o vídeo tem, mais o YouTube entrega para outras pessoas. E a minha meta nesse momento é fazer esse assunto furar nossa bolha. Então apoia esse movimento e deixa um like aí no vídeo. Combinado? Bom, vou começar com fofocas. E para quem fala que não curte fofoca, deixa de ser mentiroso, porque Deus tá vendo. Mas então, esse assunto foi a conversa que circulou na Rádio Peão dessa semana. Todo mundo ficou muito assustado com o ocorrido com o presidente Bolsonaro. Uma broncoaspiração é algo muito sério, e uma pneumonia bilateral, ou seja, nos 2 pulmões, é mais grave ainda em uma pessoa com as comorbidades que o presidente possui. Diga-se de passagem, gerada por uma tentativa de assassinato cometido por um cara de extrema esquerda. E galera, eu nunca entendi isso. A tentativa de matar o candidato à frente no pleito eleitoral é o maior atentado à democracia que pode existir. Mas no Brasil, o cara foi trancafiado numa instituição mental, não pode dar entrevista e não pode falar com ninguém. Pronto, é assim. Agiu sozinho porque era um lobo solitário que recebeu advogados que chegaram de helicóptero? Um lobo solitário. E olha só como que esse tipo de coisa parece ser um padrão. O Felipe Martins também foi proibido de dar entrevistas desde o dia 1 da sua prisão. Aparentemente, pessoas que têm muito a dizer têm que ser silenciadas. Assustador. Mas tá, voltando. O quadro do presidente foi realmente muito grave e, como eu disse, todos nós nos assustamos. Mas não apenas nós, já que Alexandre supostamente teria ido até o hospital da F-Star, onde o presidente está internado. E eu disse supostamente porque, de novo, isso é uma fofoca, eu não tenho como provar isso. E o Alexandre teria ido até lá porque também ficou muito preocupado com a saúde do presidente Bolsonaro. Não, mentira, eu inventei isso. Porque a continuação da fofoca é que ele estaria muito preocupado com ele mesmo, já que, se algo de pior tivesse acontecido ao presidente, adivinha quem ia levar a culpa no pior momento possível. Há 6 meses atrás, o Alexandre era tratado pela imprensa como o cara que havia salvado a democracia. Hoje ele é tratado como o cara que conversou com o Vorcaro por mensagens de visualização única momentos antes de ser preso. O que hoje todos querem saber do Alexandre é: o que ele tinha que ter conseguido bloquear? Juro pra vocês, eu realmente quero saber. Mas enfim, as informações que chegaram nos últimos 3 dias era que uma ala do STF foi lá falar com o Moraes para ele botar a mão na consciência dele e colocar o Bolsonaro numa domiciliar para que a situação da corte não piorasse ainda mais. E a resposta do Alexandre foi pedir uma nova perícia médica para decidir se mandaria o presidente de volta para casa. Só que é o seguinte, no início de janeiro, os médicos do Bolsonaro emitiram um laudo sobre a saúde do presidente recomendando a prisão domiciliar, justamente para que não acontecesse o que aconteceu semana passada. E na época, Alexandre disse que ia pedir uma perícia médica. No início desse mês de março, Alexandre, agora como médico Xande, negou a prisão domiciliar ao presidente, dizendo que a intensa atividade política na Papudinha confirmava a boa saúde do presidente.
15 dias depois dessa decisão do médico Xande, por pouco, muito pouco, algo pior não aconteceu. Pois é, parece que o Dr. Xande estava errado, né? Vamos ver o que ele vai alegar agora. Assim que saírem novas informações, eu volto aqui para contar para vocês. Mas a expectativa, não só do entorno, como também de ministros da corte, é que o presidente vá para casa. Força aí, viu, presidente Bolsonaro? Estamos todos na sua torcida. Dito tudo isso, não é mais se o Vorcaro vai cantar, mas quais músicas ele já está cantando. Na noite dessa quinta-feira, Vorcaro foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal e deverá ficar no mesmo local que estava o presidente Bolsonaro. Hoje, esse aqui é o retrato do playboy multimilionário que bancava o uísque de 3 milhões de reais para o PGR, para o Alexandre e para o diretor da Polícia Federal. Tá batido, hein, moço? Mas tá, eu me antecipei aqui nos acontecimentos e eu preciso explicar tudo nos mínimos detalhes, porque cada detalhe conta nessa história. Havia uma expectativa muito grande sobre o voto do Cássio a respeito da manutenção ou não da prisão do Vorcaro, mas foi só uma pequena tensão instalada, já que Cássio votou para manter Vorcaro preso. Na sequência, foi noticiado que o Vorcaro teria socado as paredes da prisão e teria se machucado, precisando até de atendimento médico. E assim, eu acho que eu até entendo o Vorcaro. O cara tá com meia Brasília dentro do bolso e tá preso. Ele deve estar se sentindo mais do que frustrado. Ele deve estar se sentindo enganado. Afinal, o investimento que ele fez não valeu de nada. Porém, a resposta de menino Vorcaro veio rápida. No mesmo dia em que a manutenção da prisão foi determinada, ele trocou de advogado, chamando para sua defesa o advogado de Braga Neto. E há quem diga que eu tô vendo cabelo na cabeça do Alexandre. Mas não pareceu meio um recado chamar o advogado Braga Neto? Ah, eu vou alimentar essa fique. E sim, é uma fique, porque ele não é apenas o advogado do general Braga Neto. Ele foi o advogado que conduziu, por exemplo, a delação do Léo Pinheiro, da OAS. Naquele momento, todo mundo já sabia que o Vorcaro ia delatar. Na terça-feira, o Jucá, o advogado do Vorcaro, procurou o Mendonça dizendo que a delação premiada era uma possibilidade estudada pela defesa. Aí, na quarta-feira, Mônica Bergamo diz: Vorcaro não quer envolver STF em delação. Ex-banqueiro relatou a interlocutores, antes mesmo de decidir por colaboração, que não pretende atingir magistrados e só fará isso se for inevitável. Quê? Bicho, vamos aqui à interpretação de texto básica? Eu não quero entregar os ministros, mas se for inevitável, tipo, se eles já tiverem provas e for inevitável, aí eu entrego. Portanto, na prática, o STF já está envolvido. O Vorcaro já entregou o STF. Simples assim. E não é nenhuma surpresa para nós. Afinal, ninguém aqui esqueceu os mais de 30 milhões indo para a empresa do Toffoli, que tinha um endereço de fachada. Ninguém aqui esqueceu que a esposa do Xande ganhava 3,6 milhões por mês para fazer manual de compliance usando imagens da internet. Meu Deus, cara, como é que ela teve coragem? Eu juro para vocês que era melhor ela ter ficado calada. Não só eu acho, alguns ministros também acham que era melhor ela ter ficado, ó, fala não, fia. E a coisa se agrava ainda mais quando, primeiro, a CPI do crime organizado aprova a quebra de sigilo da empresa do Toffoli e Gilmar Mendes entra na frente para dizer que só por cima do meu cadáver. Tá, mentira. Ele só humilhou o Senado dizendo que não, bonitos, não vai quebrar nada não, tá? Então, a CPI decidiu quebrar o sigilo do fundo do Vorcaro que repassou o dinheiro para a empresa do Toffoli. E para surpresa de ninguém, Gilmar Mendes foi lá e pá, bloqueou o negócio de novo. Além de ter saído passando sabão no Senado, no melhor estilo, vocês estão desrespeitando a determinação da justiça desse país. E é muito louco assistir nas matérias de jornais que a justiça desse país está impedindo que investigações aconteçam no maior caso de crime financeiro da história do Brasil. Pois é a segunda mijada que o Gilmar dá na cara do Senado. Obviamente mostrando que a independência entre os poderes era só uma obra de ficção. Puro discurso político. E como todo ato do Gilmar é sempre um grande espetáculo, ao falar de Alexandre nessa quinta-feira, comemorando os 9 anos do Alexandre no STF, e bicho, quem é que comemora 9 anos? Estou aqui há 9 anos. Estranho, estranho. Mais estranho que isso é porque, bicho, o cara chorou.
E chorou feio, tá? Ministro Alexandre, as futuras gerações saberão reconhecê-lo. Muito obrigado. Então, gente, que misto de sensações. Aí você vê o quanto o cara tá descolado da realidade, já que para mais da metade do povo brasileiro, essa balela de golpe nunca existiu. E para mais de 60% da população brasileira, o impeachment de ministros da corte é requisito para se votar em um senador nas eleições desse ano. E aí o Gilmar tá lá, tipo, Alexandre, o Brasil te ama, o Brasil tem uma dívida com você. Que vergonha alheia. Será que eles leem apenas as pessoas que eles seguem no Twitter? Tipo, não possuem contato com o mundo real? Ou será que, na verdade, o que tá rolando é mais uma tentativa de blindar mais um ministro da corte no melhor estilo ninguém rela a mão no Toffoli, Alexandre, ó. Você mora no meu coração. A corte inteira tá com você, Funério Adams tupiniquense. Qual seria a outra explicação para esse comício, né? 9 anos de Alexandre no STF. Vamos celebrar? Ou vamos fazer um evento para mostrar apoio? Você pode escolher. Enfim, eu achei o Gilmar bem corajoso de se expor dessa forma num momento desses. E assim, eu espero que meus amigos sejam meio Gilmar Mendes das ideias, tá? Saibam que eu estou toda ferrada e mesmo assim se coloquem na frente de uma bala por mim. Porém, até o Gilmar Mendes tem seus limites, porque quem tem medo. Gilmar Mendes deve votar para manter Vorcaro preso com divergência na fundamentação. Todo mundo já votou, só falta o cristalzinho da corte, que em outrora ia tentar se impor, mas agora ele vai concordar com os pares, porque ia ficar feio demais depois de tudo isso votar para soltar o Vorcaro, coisa que não ia adiantar de nada, porque o cara já tá delatando e de quebra traria para si um holofote extremo. E olhando para esse lado, bem que ele podia votar para soltar o Vorcaro, né? Mas voltando ao Vorcaro, após a repercussão negativa de delação seletiva, que, aliás, é crime, e é assustador como o crime no Brasil é noticiado tranquilamente nas páginas de política. Ainda nessa quarta-feira, a conversa mudou. Em recado a investigadores, Vorcaro diz que não poupará ninguém em delação. E aí começamos a entender o porquê o Vorcaro poderia tentar poupar os ministros do STF. Segundo uma matéria da CNN, o receio da defesa do Vorcaro era que, se citasse os ministros, o PGR, seu Paulo Gonet, que tem um alinhamento grande com Alexandre e com Gilmar Mendes, pudesse não aceitar a delação. E aí apareceu uma questão no meio desse receio, porque a Polícia Federal já fez um dossiê das relações do Vorcaro com o Toffoli. E por mais que o Gilmar tenha barrado o acesso a essas informações ao meio político, a Polícia Federal já sabe de praticamente tudo. Então, se o Vorcaro chega lá e fala que não tem nada sobre o Toffoli, a Polícia Federal vai pegar as provas e enfiar na fuça do Vorcaro e não vai aceitar a delação dele. E no final das contas nem vai adiantar nada, porque, como eu disse, a PF já possui o rastro do dinheiro, já possui as informações. Logo, o Toffoli ser chamado para o ringue é questão de tempo. Mas, além do Toffoli, tem o Alexandre, porque eu tenho certeza absoluta que a Polícia Federal quer saber o que Alexandre tinha para bloquear. Tá, eu não sei se a Polícia Federal quer saber, mas a gente quer, não quer? Galera, a esposa do Alexandre levava 3,6 milhões por mês do Vorcaro e momentos antes dele ser preso, ele estava falando com o Alexandre. E alguém realmente acha que as investigações não vão avançar nisso? Aliás, a CPMI do INSS pode dar uma valiosa contribuição. Então, vocês lembram que a Malu Gaspar publicou que o Vorcaro estava mesmo trocando mensagem com o Xande, que na sequência emitiu uma nota via STF tentando desmentir a matéria da Malu Gaspar de que não era ele sendo questionado se havia conseguido bloquear? Galera, Alexandre no melhor estilo. Eu, candidato. Só que aí aconteceu isso aqui. Foi solicitada às empresas de telefonia a confirmação da propriedade de um dos números citados na quebra de sigilo do Sr. Vorcaro e que, divulgado pela imprensa, deu como destinatário o ministro Alexandre de Moraes. O relatório oficial que nos foi enviado é de que o número é do Supremo Tribunal Federal. Está confirmado oficialmente que o Sr. Vorcaro tinha acesso com alguém do Supremo Tribunal Federal.
Não posso aqui fazer a afirmação de qual ministro, uma vez que, naturalmente, nós vamos oficiar o Supremo para que nós tenhamos essa informação e a clareza de com quem estava o número no dia em que a comunicação foi feita. Mas apenas para que os senhores parlamentares tenham a informação completa sobre isso, como tem sido claro dessa presidência, para que cada um se manifeste da maneira que entender. Ou seja, até hoje nós temos apenas a matéria da Malu Gaspar dizendo que Vorcaro conversou o dia todo com o Alexandre antes de ser preso. Agora, a CPMI do INSS deu 2 dias, 48 horas, para que o STF informe de quem é o telefone funcional da corte que estava em contato com o Vorcaro. E eu acredito piamente que a CPMI já sabe. Ela só está forçando o próprio STF a dar provas contra o ministro. E aí não vai dar para ignorar. Isso ou está forçando o STF a se recusar a fornecer informações, coisa que vai pesar ainda mais para a corte. Mas tá, era um fato que a delação seletiva não era uma opção para quem já possuía provas. Logo, saiu a informação de que ele ia entregar todo mundo. E ele fez isso porque a sua defesa teve um plano. Um bom plano, aliás. Defesa de Vorcaro propõe a Mendonça delação inédita e conjunta com Polícia Federal e PGR. E eu achei isso genial porque a PF possui as provas. Então, quando o Vorcaro delatar alguém que o PGR possa querer, sei lá o termo que eu posso usar para não ser presa, blindar, que o PGR queira blindar, a PF tá lá para dar respaldo pro Vorcaro. E se o PGR se negar a aceitar a delação e investigar os delatados, tudo bem, porque provavelmente a PF vai fechar essa delação. E além disso, o Gonê deve entrar na lista de autoridades que devem cair devido a esse escândalo. É um ganha e ganha. Pelo menos foi o que me falaram. Mendonça, que já avisou 1 zilhão de vezes que vai até o fim nessa investigação, doa quem doer, concordou com a ideia porque viu o super potencial dela. Aliás, Mendonça, só avião de carreira pro senhor, viu? Anda chovendo muito, sabe? Não é seguro. E no meio desse barata voa insano, porque imagina o clima, galera, apareceu essa outra notícia aqui. Lula articula nos bastidores licença de Toffoli e eventual renúncia do STF. Cara, o Lula tá apostando que se entregar a mão do Toffoli, salva o braço do STF e a cabeça do governo, já que todo esse escândalo também tá caindo no colo do Lula. Explico. Vocês lembram da matéria do Lauro Jardim de janeiro, dizendo que o Lula havia sido avisado que se as investigações chegassem no PT da Bahia, ferrou? Pois é, chegou. Essa semana descobrimos que Jacques Wagner, baiano, líder do governo no Senado, assistiu sua nora receber 11 milhões do Master porque ela era uma menina muito legal. Só pode ser isso, porque a moça é uma florista, mas abriu uma empresa e foi contratada a peso de ouro para prospectar operações de crédito consignado para o Master. Até janeiro desse ano, a empresa da nora do Jacques Wagner se chamava Vamos Florir Comércio de Flores Limitadas, porque ela é florista. Mas agora sabemos que ela é uma mega empresária do ramo dos consignados. Consignados esses que estão no olho da CPMI do INSS por vários motivos. Dentre eles, o Cred Sexta, consignado nascido na Bahia e que encheu os bolsos do Vorcaro. Ah, e foi também Jacques Wagner que indicou Guido Mantega a Vorcaro com um salário de R$1 milhão. Foi também Jacques Wagner que indicou Lewandowski, cujo escritório do filho recebia 250 mil por mês do Master, e que, após ter o contrato revelado pela imprensa, pediu demissão do governo Lula e sumiu. Além disso, tem o Lulinha na CPMI do INSS, juntamente com um monte de ex-funcionário do governo Lula que já estão delatando. E é inacreditável ler as matérias de jornais que contam que o governo Lula e o Centrão estão correndo, desesperados, para encerrar a CPMI do INSS, que está fazendo toque-toque justamente nos consignados. O pedido de prorrogação da CPMI caiu com Mendonça. E, cara, isso não pode ter sido o acaso. Tem que deixar a CPMI continuar. Afinal, estamos falando do dinheiro de idosos, crianças e portadores de necessidades especiais. Que tipo de monstros desejam que esse crime saia impune?
Vocês entendem que o negócio está muito feio para o governo Lula e para a Suprema Corte de forma combinada? Só que o Vorcaro tá hablando e ele vai entregar todo mundo segundo ele mesmo. Portanto, sabendo que ferrou, porque ferrou Lula. Ele quer nos dar o Toffoli para ver se acalma a sociedade e a gente, deixa isso pra lá. Se ele tá pensando isso, ele é muito bobinho, né? E Toffoli, pelo amor de Deus, eu espero realmente que você não seja esse tipo de pessoa passiva. Eu espero que você seja vingativo e suba essa testosterona, moço! Se for pra cair, leva alguém com você. E enquanto todo mundo estava ainda processando que Vorcaro já estava cantando, Mendonça determinou sua transferência para a Superintendência da Polícia Federal na noite dessa quinta-feira, onde ele chegou de helicóptero. Sim, tá todo mundo com pressa. Vorcaro foi transferido porque sua defesa alegou que não havia como reunir os elementos da proposta de delação na ala em que ele estava e que, na Superintendência da Polícia Federal, as reuniões para a elaboração da proposta seria melhor produzida. E o Mendonça aceitou. Vorcaro já assinou o termo de confidencialidade, que é o primeiro passo dado na celebração do acordo de delação. E quando eu falei que Brasília deveria estar destruindo o estoque de remédio para diarreia, eu não estava brincando. Centrão se assusta com transferência de Vorcaro e vê delação avançada. Os nomes que já circulam na imprensa como possíveis alvos dessa delação são do presidente do União Brasil, o Rueda, do presidente do PP, que é o Ciro Nogueira, do Alcolumbre, do Jacques Wagner, do Rui Costa, do Ibanez, do ACM Neto e tantos outros que ainda serão especulados ou confirmados ao longo desse delicioso processo. Ah, Bárbara, mas e se tiver nome da direita? Meu amigo, não ligo. Na verdade, é um favor que nos fazem em ano eleitoral. Já lima o caboclo de participar do futuro novo governo que se aproxima e será maravilhoso e evita muita dor de cabeça pra gente. Se tiver alguém da direita, por mim que cai agora. O último fato importante. O Juca, o novo advogado do Vorcaro, também é advogado de Carlos Mansur, dono da REAG. Só para te relembrar, a REAG foi investigada na Operação Carbono Oculto e teve a sua liquidação feita de forma extrajudicial em janeiro. Sob a REAG estão as suspeitas de lavagem de dinheiro para o PCC, adulteração de combustível e fraude financeira em atuação conjunta com o Master. A suspeita é de que os dois farão uma delação conjunta e, se isso for verdade, o apocalipse vai parecer um conto de fadas perto do que está por vir. E não entendam errado. Isso não é uma torcida. Isso tudo já está acontecendo. Portanto, o que não vai faltar são cenas dos próximos capítulos de House of Togas, uma produção 100% brasileira.